obrigado por estarmos aqui mais uma vez, com o louvor nos nossos lábios para louvar o nome do Senhor. Você que está assistindo essa live, abra o seu coração e peça para o Senhor falar. E enquanto você ouve a voz do Senhor falar contigo, você fala com Ele também. Comece a declarar palavras de amor para o coração do Senhor Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor está aí onde você está. O Senhor é onipotente, é onipresente. Ele pode todas as coisas. Ele contempla os corações nos quatro cantos da terra. Aonde você estiver, nesse lugar, Ele está contigo. Então tenha liberdade com o Senhor e comece a louvá-lo, comece a agradecer. Abra o seu coração. Esqueça do barulho, esqueça dos problemas lá fora. Esqueça de qualquer ruído que venha atrapalhar o diálogo seu com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus, estamos aqui para te louvar, te agradecemos. Declaramos que te queremos, Senhor, a todos os momentos das nossas vidas. Queremos o Senhor nas nossas casas, queremos o Senhor nas nossas famílias. Queremos o Senhor no seio da igreja. Queremos o Senhor habitando em nossos corações continuamente. Obrigado, obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor é lindo, aleluia. Faça presença, Senhor, em nossa cidade. Vai, Senhor, com o teu livramento, Pai, com o teu poder sarador agora. E em nome do Senhor Jesus, vai tirando todo o medo, vai tirando toda a angústia. Aleluia, Jesus. Te louvamos, te queremos. A tua presença nos satisfaz. Aleluia, aleluia. Vladimir, remova minha pena, chama pelo caminho, muda minha história, feita o toma minha vida, faz o milagre, chama para fora,
necessidade. Oh, aleluia. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Envolva minha perna, me chama pelo nome, usa minha história, ressuscita o meu nome. Transforma minha vida, me faz um milagre. Se toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece você, Ele o também. Quantas vezes você caiu, não acertando a aceitar. Mas a despeito disso, Ele te quer ajudar. Não importa pra onde você foi, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Mas você declara desse jeito, ele não desiste de você. Ele não importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca me tomou tão estranha assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece Ele o também. Quantas vezes você caiu tentando aceitar, mas às vezes ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. No caminho for tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. No caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. No caminho amor tão grande assim. Não desiste. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Oh, aleluia, Jesus. Declare aí no seu coração, Ele não desiste de mim. Declare ao Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor não esquecer de mim. Não importa o meu passado, não importa. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu deixei de fazer. O que importa hoje, o que importa hoje é que o Senhor não se esqueceu de mim. Declare aí, aleluia, 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 aleluia.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que você esteja bem. Você na sua casa, juntamente com a sua família. Amém. Quer que te dê? Faça um pouquinho de menos, por favor. Isso. Obrigado, Santos. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite aí onde você está, na sua casa, com a sua família. Como nós já temos o costume, hoje é o nosso primeira reunião do mês. E como de costume, nós temos a Santa Ceia. Então, como nós ainda temos alguns dias de decreto, ainda iremos continuar fazendo reuniões online. Espero que você tenha organizado aí na sua casa, com seus irmãos, com seus familiares, com seus pais, filhos, para tomarmos a Santa Ceia do Senhor juntos. Amém? Eu quero hoje compartilhar a palavra com os irmãos, na verdade, dar continuidade nessa mensagem, sinais da vinda de Cristo. O fato de nós estarmos nesses dias compartilhando a respeito desta mensagem é justamente devido ao tempo, o momento que nós estamos vivendo. São tempos difíceis, todos nós sabemos disso, e é um tempo em que tem se falado muito a respeito da volta do Senhor Jesus. É um tempo que tem se pregado muito a respeito, que as pessoas têm ouvido muito a respeito. E há sim uma necessidade, há sim uma importância de falarmos a respeito desse assunto. Na nossa live passada eu falei um pouco, nós falamos ali no livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a respeito da vinda do Senhor. E nós iremos hoje dar continuidade então nessa palavra. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, no capítulo 24, nós podemos ver que os discípulos, eles vão até o Senhor Jesus e eles fazem uma pergunta ao Senhor. E qual que é a pergunta dos discípulos? Senhor, diga-nos, quando acontecerão todas essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda? Então nós podemos perceber que os discípulos eles estavam interessados em saber os sinais da volta do Senhor Jesus. Eu creio que os discípulos eles não fizeram essa pergunta de si próprio. Foi o próprio Deus que levou eles, que colocou no coração deles o desejo de saber mais a respeito dessas coisas. Então eles vão até o Senhor Jesus e falam, Senhor, quais são os sinais? E o Senhor então, prontamente, ele começa a falar a respeito dos sinais. E é o que nos chama a atenção, que o Senhor começa falando, cuidado, que ninguém vos engane. Você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir, você pode acompanhar comigo. Aí em Mateus 24, o Senhor já começa respondendo para eles dessa forma, cuidado, que ninguém vos engane. Então, o Senhor, quando fala para termos cuidado, em outras palavras, devemos vigiar quanto a esse assunto. Devemos vigiar quanto aos sinais da volta do Senhor Jesus. Não podemos negligenciar os sinais. E não podemos aceitar todo o vento de doutrina a respeito desse assunto. Precisamos, então, ser vigilantes quanto ao fim dos tempos. Precisamos ouvir a palavra, buscar compreender a palavra do Senhor quanto à sua volta. Amém, irmãos? E nós vemos também que aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo, ele
faz praticamente a mesma coisa. Ele exorta os irmãos. Ele também pede para os irmãos vigiar. No capítulo 1 e 2, no versículo 1 e 2, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ele diz, vamos ler juntos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então você percebe que é algo que nós devemos levar a sério e não brincar e não querer, essas coisas a respeito do fim dos tempos, eu não gosto muito disso. Não. Devemos estar atentos, devemos vigiar. Porque o próprio apóstolo fala, vigiai. O Senhor Jesus disse, tomem cuidado, que ninguém vos engane. O que significa para nós? Devemos estar inteirados a respeito desse assunto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, recapitulando, antes de nós entrarmos na palavra, hoje, antes de darmos continuidade, gostaria de recapitular com você algumas coisas que nós falamos na nossa live passada. Nós falamos na nossa live passada que, primeira coisa, a respeito do dia. Quando nós observamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo ele exorta os irmãos a respeito do dia do Senhor. Certo? É uma exortação a respeito do dia do Senhor. E nós falamos sobre isso a respeito na nossa live passada. Que dia é esse? Então nós vimos que a Bíblia, ela responde, ela explica a própria Bíblia. Paulo ele não deixa bem claro que dia é esse. Ele não, aqui nesse capítulo 2, ele não fala exatamente qual é esse dia. Então, se você só lê esse capítulo, você fala, mas Paulo está falando de qual dia exatamente? Será que é a respeito do arrebatamento? Será que é a respeito da vinda do Senhor nas nuvens com os anjos? Mas se nós formos recorrer na Bíblia, lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 2, nós encontramos o seguinte: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Opa! Então, o apóstolo, na sua primeira carta, ele falou do dia do Senhor que vem como ladrão. Ou seja, se o dia do Senhor, Paulo aqui está se referindo, que será como ladrão, significa que ele está falando a respeito do arrebatamento. Que ninguém sabe o dia nem a hora. O Senhor virá como ladrão. Por isso há a necessidade da igreja estar o quê? Vigiando, vigilante. Porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Acontece que essa primeira carta, quando Paulo falou a respeito desse assunto, isso gerou muita dúvida no meio da igreja, fazendo com que Paulo houvesse a necessidade dele escrever uma segunda carta e aproveitar e falar a respeito desse assunto, porque causou muita confusão, muito problema ali no meio da igreja. E aqui então no capítulo 2, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele então explica novamente. Ou seja, ele está dando continuidade ao assunto. Então nós entendemos, obviamente, que aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, ele está se referindo ao dia do Senhor que vem como ladrão, ou seja, ao dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. E quando Paulo, então, vai falar a respeito desse assunto, o que nós vimos na live passada? Que ele usa o quê? O mesmo exemplo que o Senhor Jesus usou em Mateus capítulo 24. Qual que é o exemplo que Paulo usa? Vamos ver. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, sem que antes venha o anticristo. E o próprio Senhor Jesus, ele falou a respeito disso, também lá em Mateus 24.
Vamos ler Mateus 24. Abra sua Bíblia. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ou seja, é o mesmo exemplo que Paulo usou. Primeiro, há a necessidade de se levantar o anticristo. Há a necessidade de se levantar essa pessoa aqui que irá profanar o templo. Então, o arrebatamento ele não irá acontecer sem que antes seja revelado o anticristo. Sem que antes ele seja revelado ao mundo aquilo que ele planeja fazer. Entende isso? Ou seja, esse é o maior sinal para a igreja a respeito do fim dos tempos. Amém, irmãos? Muitos se falam a respeito de sinais como a marca da besta, como nós falamos aqui na live passada. Mas a marca da besta não é o sinal do arrebatamento para nós. Não é o sinal para a igreja do Senhor. Amém? Até porque a marca da besta, ela vai acontecer somente depois. Então, o sinal para a igreja do Senhor é o quê? É esse sinal aqui, que irá se levantar o anticristo. Irá se levantar aquele que persegue a igreja. Irá se levantar aquele que é contra tudo aquilo que é objeto de culto a Deus. Entende? Será o inimigo da igreja. E esse é o sinal. É para esse anticristo que nós devemos olhar. Porque o dia que ele for levantado, nós devemos estar vigiando para quando isso acontecer. Então, sabemos que está próximo, como o Senhor Jesus. Saibais que está próximo, então. Quando tudo isso acontecer, saibais que está próximo a vinda do Senhor. É o sinal para nós. Não existe data, mas o Senhor deixou sinais para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, continuando, hoje eu quero dar continuidade no versículo 4 em diante, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui ele está falando desse anticristo, que quando ele se levantar, qual que é a atitude dele? Tal pessoa, ele irá se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus. E tudo aquilo que é objeto de culto a Deus. Entende isso? Então, ele irá detestar tudo aquilo que todas as pessoas que adoram a Deus, todas as pessoas que invocam o nome de Deus, todo objeto que é usado para cultuar a Deus, irá detestar todas essas coisas, irá se levantar contra tudo isso. E continua, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você hoje é esse ponto. A ponto de se assentar-se no santuário de Deus. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13, a palavra do Senhor diz: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Veja bem, aqui em Isaías 14, versículo que nós acabamos de ler, a Bíblia está falando a respeito de Satanás, Lúcifer, o anjo caído. E aqui está dizendo que o motivo pelo qual o diabo ele foi expulso do céu é porque ele queria ocupar o lugar de Deus, se assentar no trono que pertence somente ao Senhor. Esse se assentar no trono aqui fala de governo, fala de posição, fala de reconhecimento, de status.
Então veja, desde o princípio, o diabo ele sempre tem esse desejo, essa vontade no coração de querer ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor e de mais ninguém. Esse é o plano dele. E esse foi o motivo pelo qual ele foi expulso do céu e foi lançado por terra. Mas isso ainda não foi suficiente para ele desistir desse seu plano. Ele ainda continua o quê? E ainda pensa em se assentar, em se colocar no lugar de Deus. Por isso que o apóstolo diz que esse anticristo, ele chega a tal ponto de se assentar no santuário de Deus, no trono do Senhor. Querer ser reconhecido como Deus, querer ser adorado como Deus, querer que todas as nações o adorem, prostrem-se diante dele, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Veja só a que ponto que chega o anticristo. Sabe, ele não irá permitir de forma alguma que outro ocupe a sua cadeira. Porque essa é a estratégia do diabo desde o princípio. Agora, você percebe que Paulo fala que ele irá se assentar no santuário de Deus? O que isso significa? Que todos nós sabemos que um dia o Senhor Jesus irá voltar, amém, irmãos? Irá se assentar no trono. Ele irá reinar de uma vez por todas. Isso bem provavelmente irá acontecer lá no Monte Sião, em Jerusalém. Ali será o trono do Senhor, onde ele irá se assentar e governar toda a terra. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, nós almejamos por esse dia, por esse momento. Mas vai chegar um momento em que o diabo, ele irá querer tomar a frente e se assentar lá no lugar do Senhor. Ele irá querer se assentar nesse trono que pertence somente ao Senhor Jesus, de mais ninguém. Você percebe que o desejo dele não muda. Esse desejo maligno do diabo ainda é o mesmo. Se assentar nesse lugar. Nós não vamos tirar o tempo aqui para falar a respeito do templo, do lugar santo dos santos. Mas sabemos que é o lugar da presença de Deus, que pertence somente a Ele, aonde é a habitação do Senhor. Meus irmãos. Depois ele continua, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja o espírito, é completamente diferente do espírito do Senhor Jesus. O que a palavra de Deus nos ensina? Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas a ação do anticristo é completamente o inverso disso aqui. Enquanto a Bíblia diz para nós termos o mesmo sentimento, o mesmo espírito que houve em Cristo, esse espírito de sermos humildes, de sabermos que tudo é pela graça, que o Senhor nos concede todas as coisas pela graça, o anticristo, ele não somente irá ousar se assentar no lugar que pertence ao Senhor somente, mas ele irá se colocar na posição de Deus. Irá querer que todas as nações o adorem, como se fosse o próprio Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus, quando ele responde os discípulos lá em Mateus 24, ele fala, cuidado que ninguém vos engane. Por quê? Irá se levantar muitos falsos profetas. Irá se levantar muitos anticristos, a ponto de enganar a muitos.
Muitos nesses dias irão cair no engano. Por quê? Porque esse anticristo aqui, por um breve tempo, ele irá fazer sinais. Irá fazer fogo cair do céu. Sabe, com a sua astúcia, com as suas mentiras, ele irá seduzir as nações. As pessoas irão ser seduzidas, serão enganadas através das suas mentiras, porque é isso que o diabo sabe fazer. É mentir o tempo todo, ele é o pai da mentira. Sabe, as pessoas irão ser seduzidas pelas mentiras do diabo. Por isso há uma necessidade urgente de vigiarmos. Porque eu creio, irmãos, o que tem acontecido já são sinais dos princípios das dores. Sabe, isso tudo que está acontecendo é o diabo ensaiando para aquilo que está para vir logo à frente. Por isso é tempo de nós ensinarmos isso para a igreja estar vigiando, guardar a palavra do Senhor no coração, estar vigiando em oração na presença do Senhor e também estar ensinando uns aos outros a respeito de tudo aquilo que tem acontecido, para que a igreja seja guardada, para esperar a vinda do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, vale ressaltar uma coisa. Veja bem, aquilo que o diabo sempre almejou, sempre desejou, que é o quê? Ser igual a Deus. O que Deus, na sua rica e infinita sabedoria, fez? Ele pegou o homem do barro, do pó da terra, e fez o homem o quê? O que está escrito em Gênesis? A sua imagem conforme a sua semelhança. Que coisa maravilhosa. Aquilo que o diabo tanto quis ser, ao ponto de se rebelar nos céus, e nunca pôde alcançar e jamais irá alcançar, o Senhor então pega e dá gratuitamente para os seus, para o homem, para os seus filhos, para a sua igreja. Aleluia! Sabe, é muita graça, é muita bondade de Deus para nós, irmãos. Sabe, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que o diabo quis ser e não conseguiu, hoje nós somos. Por isso, não aceite as mentiras do diabo. Não aceite o diabo falar que você não é ninguém. Não aceite as mentiras do diabo em chegar em você e dizer que essa pandemia irá acabar com a sua vida, irá destruir com a sua vida financeira. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você nasceu de novo. Deus te chamou, te tirou do império das trevas para a maravilhosa luz. Você foi feito filho de Deus. Você agora tem a natureza de Deus por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a maior riqueza, esse é o maior bem. E o diabo sabe muito bem disso. Por isso ele te persegue. Por isso ele quer destruir você. Por causa da inveja, por causa da cobiça, porque ele não consegue olhar para você e ver a vida de Deus fluindo através de você. Que coisa poderosa. Dá glória a Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? Vamos avançar. Versículo 6 e versículo 7. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo, ele escreve aqui no versículo 6 e versículo 7, deixa um mistério para nós. A respeito do quê? Daquilo que o detém. Ele diz aqui no verso 6, e agora sabeis o que o detém. Ele está afirmando, olha, vocês da igreja, vocês sabem exatamente o que detém o anticristo, o que está detendo o seu aparecimento. Mas aqui no versículo 7 ele diz,
aquele que agora o detém. Ou seja, está falando de uma pessoa masculina, aquele que agora o detém. Então aqui isso gera muitas dúvidas, né? Há muitas pessoas que cada um tem um entendimento diferente a respeito desse que agora o detém, aquilo que o detém. Bom, eu quero falar para você aqui o que algumas pessoas pensam e imaginam o que é exatamente que detém a manifestação do anticristo. Muitos. Há quem diz que seja a igreja. Por que que eles dizem? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Certo? Então uns acreditam que o que está detendo, né, a ação do anticristo, a manifestação do anticristo, é a igreja, que é o corpo, né, que podemos dizer então que é o que Paulo diz aqui no verso 6. E depois quando ele fala que aquele que agora o detém seria Jesus, que é o cabeça da igreja. Veja, não é errado nós pensarmos assim. Muitos creem que seja a igreja. Mas também há outros que dizem ser o evangelho. O evangelho. A palavra de Deus, a palavra da graça pregada. Né? O evangelho, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Muitos acreditam então que seja o evangelho. Há outros que dizem ser o Espírito Santo, que também é algo que não podemos descartar. Há esses que acreditam que seja a pessoa do Espírito Santo. E ainda há outros que dizem ser um anjo. Outros, uma parte ainda acredita que seja um governo. Então, enfim, há muitos tipos de pensamento a respeito daquele que impede a manifestação do anticristo. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu penso. Não significa que você tem que crer exatamente como eu, mas eu quero compartilhar com você aquilo que eu acredito que seja. Bom, eu particularmente acredito que é o agir de Deus, a ação de Deus no meio da sua igreja, por meio da pessoa do Espírito Santo. É isso que eu penso, ou seja, o que está hoje impedindo a manifestação do anticristo é aquilo que Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo, está fazendo e operando por meio da sua igreja em todos os cantos desse planeta. Amém, irmãos? Ou seja, se nós formos olhar para o primeiro ponto, para a igreja e Cristo, é plausível, porque o Senhor, Ele estabeleceu a sua igreja. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. A igreja é aquela que ora, a igreja é aquela que está o tempo todo clamando pelas nações, intercedendo uns pelos outros, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo as misericórdias do Senhor na terra. A igreja tem esse papel. Aleluia! Se nós formos olhar para o lado do evangelho, veja, a igreja também tem o papel de pregar o evangelho, falar a respeito do evangelho. O Espírito Santo que tem trabalhado e feito com que o evangelho seja espalhado por todo mundo. Né? Toda essa obra no meio da igreja é impossível sem a pessoa do Espírito Santo, que tem um papel maravilhoso, extraordinário no meio da igreja. Quando dizem ser o Espírito Santo, como eu já disse aqui, o que é hoje a igreja sem o Espírito Santo? Basta nós olharmos para a parábola das 10 virgens, que tinha aquelas virgens loucas. Por que elas eram loucas? Porque não tinha o azeite, ou seja, não tinha aquilo que mantinha a chama acesa. E sabemos que esse azeite é o Espírito Santo.
né? Lhes faltava isso. Então, se nós olharmos também, se for um anjo que tem resistido, que tem impedido a manifestação do anticristo, também é plausível. Porque, veja bem, os anjos são enviados para guardar o quê? A igreja, para servir a igreja. Amém, irmãos? Ou seja, eu acredito que o que está detendo a ação do anticristo é a ação de Deus no meio da sua igreja através da pessoa do Espírito Santo, que envolve todas essas coisas. É por isso que há essa divisão de ideias, porque tudo está debaixo do governo do Senhor. Se é o Evangelho, se é a igreja, ou se é o Espírito Santo, ou se é um anjo. Enfim, tudo sabemos que é porque Deus envia tudo para a sua igreja. É tudo para que a igreja seja edificada. Quantos entenderam isso? Amém? Glória a Deus. Agora, se nós formos observar, Paulo, ele então deixa tudo muito assim, ele não diz exatamente, claramente, olha, aquilo que o detém é o Espírito Santo, ou aquilo que o detém é a igreja, né? E quando for tirado, nós temos aquela ideia, deve ser a igreja, porque está falando do arrebatamento. Ora, podemos então, se fosse exatamente, Paulo ele podia ser mais claro, mais específico, não é verdade? Falar, olha, quando a igreja for tirada, porque ela que está detendo, quando aconteceu o arrebatamento, mas ele não fala. Parece que é algo misterioso, né? Então nós entendemos, quando se fala da ação de Deus, fica mais fácil nós entendermos o porquê Paulo ele não entra em detalhes, não entra nesse assunto. Primeiro porque ele já fala lá no versículo 5 para a igreja, olha, vocês não lembram que eu já tinha dito isso para vocês quando eu estava aí com vocês? Eu já falei sobre esse assunto. E depois ele fala, olha, vocês já sabem aquilo que o detém. Vocês já têm conhecimento. Então, não precisava mais dele falar, principalmente por carta. É um assunto que precisa ser falado pessoalmente, presencialmente, gasta tempo, gera muita dúvida, né? Muitas perguntas são feitas. E Paulo já havia tido esse momento com os irmãos. E ele aqui agora só estava lembrando os irmãos a respeito desse assunto. Então, certamente era algo que era muito complexo para falar por carta, explicar por carta. Por isso, então, ele somente lembra a igreja a respeito do assunto. E quanto ao arrebatamento? Bom, então vamos ver aqui um pouco mais a respeito. Veja bem, Paulo, então, ele quer falar, ele está falando ali a respeito do dia do Senhor. Então, nós vimos que ele está dando continuidade daquilo que ele começou lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. E ele, então, volta a esse assunto. Se nós lemos lá, nós vemos que ele está falando, então, a respeito do dia do Senhor que vem como um ladrão, ou seja, a respeito do arrebatamento, certo? E aí ele vai falar a respeito de um sinal, a respeito desse dia. Quando vai acontecer? Ele fala, olha, isso não irá acontecer, o arrebatamento não irá acontecer, sem que antes seja o quê? Como nós já lemos? Manifestado o anticristo. Primeiro, ele precisa ser manifestado, mas há algo que o detém. Por que Paulo ele usa o mesmo exemplo que o Senhor Jesus deu? Lá em Mateus 24, capítulo 15. Porque esse é para nós, para a igreja do Senhor, o maior sinal. Por quê? Porque esse sinal, ele envolve muitas outras coisas. Há muitas outras coisas envolvidas atrás desse sinal, irmãos. Veja bem, o Senhor Jesus, ele fala claramente que é necessário que, primeiro, esse anticristo, ele se assente aonde? Ali no trono. O templo precisa ser profanado. E é esse exemplo que Paulo usa. Primeiro ele irá se levantar, o anticristo irá se sentar
ali no lugar santo, no trono de Deus. Isso está se referindo ao quê? Ao templo, que nós já conhecemos, o templo de Salomão, do Velho Testamento. Ah, pastor, mas hoje não existe o templo mais. É verdade, não existe. Mas se você for olhar, há mais ou menos 72, 73 anos atrás, não existia a nação de Israel. Antes de 1948, não existia. Ninguém falava mais. Ninguém ouvia mais dizer a respeito de Israel, nação de Israel. Foi algo completamente extinto do mapa. Mas algo aconteceu de uma forma milagrosa. Israel voltou a ser nação, irmãos. Você quer um milagre maior do que esse? Quase 2000 anos se passaram. Um povo que não existia mais, uma nação que não existia mais, foram espalhados por todos os cantos da terra. Mas de repente, do nada, Israel surge novamente. E hoje Israel está em praticamente quase todos os noticiários, quase todos os dias se ouve falar de Israel nos noticiários. Esse foi o maior milagre para que o templo pudesse ser profanado. Você concorda comigo? Se você for imaginar, o povo perdeu completamente a cultura. Eles não sabiam mais falar a língua, o hebraico. A cultura deles, acabou tudo. Hoje, o povo conhece a cultura, eles falam a língua novamente. Isso é um milagre de Deus. É algo sobrenatural que aconteceu. Sabe, isso é algo tremendo. E o que chama atenção é que até hoje Israel não conseguiu um lugar. Há exatamente um lugar ali em Jerusalém que o povo judeu ainda não conquistou, que é exatamente lá no monte aonde o templo precisa ser construído. Hoje quem tem poder sobre aquele lugar são os muçulmanos. De tal modo que os judeus, eles precisam pedir permissão para entrar naquele lugar. Que coisa! Você acha que isso tudo é o que? Coincidência? Não é. São sinais para nós. São sinais para a igreja. Sabe, nós devemos estar com os nossos olhares em Israel. Porque é um relógio para nós. Sabe, veja bem, o anticristo, ele será manifestado lá no templo. Em algum momento, não sabemos quando, vai chegar um tempo em que os judeus irão ter o poder ali onde hoje está aquela mesquita. E eles irão reconstruir novamente o templo. E quando isso acontecer, quando nós vemos essas coisas acontecendo, devemos estar o quê? Vigiando quanto aos sinais. Que é mais um sinal para a sua igreja. Sabe? Não despreze essas coisas. Não despreze o tempo que estamos vivendo. Por quê? Porque para que o templo seja profanado, primeiro há necessidade de um governo mundial. E é exatamente isso que tem se falado nesses dias, por causa dessa pandemia, de um governo mundial. Muito tem se ouvido falar agora, governo mundial, governo mundial. Por quê? Porque há necessidade de um governo único. E quando surgir esse governo mundial, vai chegar um momento em que vai ter um tratado de paz universal, mundial. Entende isso? E esse tratado será no período de 7 anos. E em 3 anos e meio, esse tratado de paz ele irá ser quebrado. Por quem? Pelo anticristo. De que maneira? Ele irá se assentar lá no templo, no lugar que pertence somente ao Senhor.
Entende isso? Então, são tempos em que nós precisamos estar buscando a face de Deus e abrir os olhos dos nossos irmãos, abrir os olhos das igrejas e pregar que, de fato, a vinda do Senhor está próxima. Não irá tardar. O Senhor logo virá para buscar a sua noiva. O Senhor logo virá para buscar a sua igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com essa mensagem, com essa palavra. O nosso tempo já está se esgotando, né, Suelta? Nós temos um tempo, né, de live no Instagram. Nós não podemos passar esse tempo. Nós temos a nossa Santa Ceia aqui. Eu quero convidar você aí na sua casa, os irmãos que estão aqui também, pegar agora o pão. Vamos pegar o seu suco de vinho ou o seu vinho, suco de uva ou vinho. Vamos tomar a Santa do Senhor junto. Quero pedir Suelta. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém. Vê se tem mais lá. Vai lá e pede para Priscila se ela não pegou. Acho que ela Isso. mais fazer almoço, não foi não? Nós vamos tomar juntos. Eu digo assim, ela deve ter colocado assim no almoço, foi não? A gente ficar É. Uhum. Porque ela colocou aqui mais mesinha pra... Amém. Aí onde você está, sua casa, pegue o pão, pegue o vinho ou o suco agora. Nós temos sempre o costume de reunirmos como igreja e cearmos juntos. Mas hoje nós iremos fazer de forma que você possa cear aí na sua casa. Ainda que não estejamos juntos, mas estamos juntos no mesmo espírito. Amém? Aleluia. Levante o seu pão. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, muito obrigado por se entregar por todos nós na cruz do Calvário. Pai amado, obrigado por entregar o seu único filho a favor de todos nós. Obrigado, Senhor, que por meio do seu corpo, que foi moído, que sofreu ali na cruz, hoje nós temos a vida e vida em abundância. Hoje nós podemos desfrutar de uma vida abundante, de uma prosperidade que vem do céu, que vem do Senhor, de uma paz que só o Senhor tem para nós. Nós te louvamos porque por meio do seu corpo nós temos saúde, nós temos vida plena. Aleluia! Obrigado, ó Pai. Glória a Deus. Agora levante o seu vinho. Senhor, te agradecemos por este sangue derramado a favor de todos nós. O sangue da nova aliança. O sangue, Senhor, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, Senhor. O sangue que nos faz mais brancos do que a neve. Aleluia. Senhor, por meio desse sangue, os nossos pecados, Senhor, são lançados no mar de esquecimento. O Senhor já não se lembra mais deles. Por meio desse sangue, o Senhor nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós cremos que por meio desse sangue, o Senhor nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na obra da cruz do Calvário. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Que hoje nós estamos aqui. Hoje nós esperamos, almejamos a volta do Senhor.
e nós iremos viver de uma vez por todas, num lugar onde não haverá mais dores, não haverá mais prantos. O Senhor será o nosso rei, o Senhor é que irá governar pelo século dos séculos, não haverá mais injustiça, Senhor. Nós iremos ver o reino, a paz do Senhor de uma vez por todas. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pela tua palavra que nos consola, que nos conforta. Obrigado, Pai amado, pelo Espírito Santo que nos envolve, que é luz para o nosso caminho, que nos dá força, que nos leva a orar como convém, que nos capacita, que está agindo no meio da igreja. Em todas essas coisas nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a obra do Senhor naquela cruz hoje nos dá a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem e planejou para nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode comer o pão. Glória a Deus. Aleluia. Pode beber do vinho. Glória a Deus. O Senhor te abençoe grandemente. Tenha uma semana de muita paz, muita alegria. Que seu coração queime a cada dia mais pela vinda do Senhor. Que você almeja cada dia mais o governo do Senhor. E que o Senhor seja aquilo que você mais almeja, que você mais anseia, né? Que você mais busca com intensidade todos os dias. E que você venha ver o manifestar da glória de Deus na sua vida sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.